Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos aplicar a teoria de polaridade de ligações e de moléculas em diversos exemplos. Vamos recordar três casos onde a soma de vetores é igual a zero. Em primeiro lugar, quando temos moléculas lineares, teremos dois vetores de mesmo módulo e direção, mas sentidos opostos. Quando temos três vetores dirigidos do centro para os vértices, ou os três dos vértices para o centro, os três de mesmo módulo, a resultante é igualmente zero. E quando temos quatro vetores de mesmo módulo, dirigidos do centro para os vértices ou dos vértices para o centro de um tetraedro regular. Observe que, para que os módulos sejam todos iguais, é necessário que os átomos ligantes sejam iguais. 2 átomos de hidrogênio aqui, 3 átomos de oxigênio aqui, e aqui os 4 átomos de cloro, todos iguais. Vimos que para uma molécula ser polar, o momento dipolo resultante é diferente de zero, e para ser apolar, o momento dipolo resultante deve ser igual a zero. E esse momento dipolo é definido pelas diferenças das eletronegatividades entre os átomos. Nos exemplos da água e do gás carbônico, em ambos os casos as ligações são covalentes polares, porque em ambos os casos o oxigênio é mais eletronegativo. Porém, a resultante dos vetores, no caso do gás carbônico do CO2, é zero. Portanto, trata-se de uma molécula apolar, enquanto que na água o momento dipolo resultante é diferente de zero, fazendo da água a molécula polar. E por que polar? Porque surgem polos positivos e polos negativos. Os polos positivos nos átomos de hidrogênio, enquanto que o oxigênio é negativo. Não é positivo e negativo como na ligação iônica, que é uma carga completa, uma carga total mais 1, mais 2. São pequenas cargas fracionárias. Aqui no oxigênio é coisa de menos 0,4 e no hidrogênio menos 0,2. Isso pode ser calculado, não é nosso interesse neste curso. E o fato dessas cargas serem parciais são representadas pela letra delta minúscula. Vamos deixar a fila das dos 10 mais eletronegativos aqui e analisar alguns exemplos. HCN, o cianeto de hidrogênio, é o ácido cianídrico. Trata-se de uma molécula que tem dois domínios, a tripla é um domínio, a simples é outro domínio, não tem pares de elétrons não compartilhados, dois domínios, molécula linear do jeitinho que está desenhado. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio e os átomos de nitrogênio mais do que o carbono. É claro que vai dar um grande vetorzão para a direita, diferente de zero. As moléculas do cianeto de hidrogênio são, portanto, polares, com polo positivo, polo negativo. As moléculas do metanal ou do formaldeído possuem um domínio 2, 3. Não tem par de elétrons não compartilhado no átomo central. A molécula é trigonal plana. O carbono é mais eletronegativo do que os átomos de hidrogênio e o oxigênio mais que o carbono. Veja que os três vetores têm um componente para cima, a resultante da para cima ela é diferente de zero, vai ter polos negativos, polos positivos, trata-se de uma molécula polar. No caso do trifluoreto de boro, nós temos três domínios no boro, molécula trigonal plana, o flúor é mais eletronegativo do que o boro. Observe que o boro nem está aqui, então ele está nos pontinhos que sucedem o átomo de fósforo. O momento dipolo resultante, portanto, é zero, é um daqueles três casos que nós vimos inicialmente. A molécula é apolar. Já na amônia, a amônia trata-se de uma molécula piramidal, porque tem um par de elétrons aqui, e com 4 pares de elétrons, a disposição dos pares é tetraédrica, a molécula é piramidal ou pirâmide trigonal. O nitrogênio é mais eletronegativo,
E observe que neste caso não tem como o momento de polo resultante ser zero, porque todos os três vetores têm um componente para cima. E se o momento de polo resultante é então diferente de zero, a molécula é polar, tem polos negativos, polos positivos. Eu queria lembrar com vocês que uma molécula como o BF3, ela é apolar, mas as ligações são covalentes polares, porque o flúor é mais eletronegativo do que o boro. Agora, existem moléculas apolares com ligações covalentes apolares, que vêm a ser as moléculas de substâncias elementares ou substâncias simples, biatômicas, formadas por dois átomos. Os átomos são iguais, nem dá para escrever a flechinha, nem existe o vetor polaridade, é claro que a resultante é zero. No acetileno, gás de solda, nós temos uma molécula linear, porque em torno deste carbono temos dois domínios e em torno deste carbono também dois domínios, ela é toda linear. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, e neste caso, dois vetores de mesmo módulo e direção, sentidos opostos, já vimos, é um daqueles três casos em que o momento de polo resultante é igual a zero, levando a molécula apolar. Mas se eu retirar um átomo de hidrogênio e colocar um átomo de cloro, as coisas mudam, porque agora o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. E dois vetores aí dirigidos para a esquerda vai dar um vetorzão para a esquerda como dipolo resultante, diferente de zero, portanto uma molécula polar. No CH4, nós temos quatro vetores dirigidos dos vértices para o centro, o carbono é mais eletronegativo. Um daqueles três casos que nós vimos no início, em que o momento de polo resultante é igual a zero, resultando em molécula apolar. Mas se eu retirar três átomos de hidrogênio e substituí-los por átomos de cloro, dando triclorometano ou clorofórmio, observe agora que o cloro é mais eletronegativo do que o carbono e todos os quatro vetores têm componentes para baixo, aqui de cima para baixo, dando como resultante um grande vetorzão para baixo. Um vetor diferente de zero, portanto, molécula polar. E é muito importante que você perceba, quando eu tinha os ligantes iguais, as moléculas eram apolares. Mas quando os ligantes passaram a ser diferentes, as moléculas então passam a ser polares. Existem moléculas muito grandes em que é difícil determinar o vetor resultante. Os próprios químicos não vão ter aquela baita trabalheira para determinar o vetor resultante. Por isso, os próprios químicos utilizam regras para determinação de polaridade. Numa primeira regra, se nós temos átomos de carbono e ligantes todos iguais nos átomos de carbono, isso conduz a moléculas apolares. São ainda moléculas apolares, moléculas de substâncias elementares biatômicas com dois átomos, H2, O2, porque a própria ligação é covalente apolar, e moléculas sem pares de elétrons não compartilhados no átomo central, aquele par de elétron isolado no átomo central, e com ligantes iguais. Exemplos: átomo de carbono, ligantes todos iguais, aqui, 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 vai conduzir a moléculas apolares. Observe que o carbono não tem pares de elétrons não compartilhados. O boro, o berílio, fósforo, enxofre, nesses casos, nessas moléculas eles também não têm pares de elétrons não compartilhados. E se os ligantes são todos iguais, tudo cloro, tudo oxigênio, tudo flúor, tudo hidrogênio aqui, também conduz a moléculas apolares. Vamos ver um exemplo interessante de uma molécula que tem regiões com polaridades diferentes.
Nós sabemos que átomos de carbono com ligantes todos iguais levam a moléculas ou a região da molécula apolar. Portanto, toda esta região aqui é apolar. Mas aqui não. Veja que aqui tem sódio, que é um metal alcalino, e metal mais ametal leva a ligação iônica. Metal mais ametal é ligação iônica. Ligação iônica é uma ligação extremamente polarizada. Então eu tenho regiões diferentes. Uma região iônica ou extremamente polar e uma região apolar. Aqui a molécula foi desenhada em programa específico para computadores e esses programas podem inclusive desenhar cores diferentes para regiões de polaridades diferentes. Neste caso, eu mandei ele colocar cor branca ou acinzentada para regiões onde a carga é zero, para azul positiva e crescentemente vermelha para a carga negativa. A hora que eu peço para o computador desenhar as regiões, vocês vão observar aqui uma região branco acinzentado, né? Correspondente à parte apolar da molécula e uma parte polar ou iônica na região direita. Tem substâncias extremamente importantes que têm essa característica, região iônica ou polar e uma longa cadeia polar. São chamados detergentes. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos, beijinhos e cuidem-se.